Tem um negócio muito legal sobre o uso de narrativas do jeito que a gente faz hoje em dia. Um aspectozinho que eu peguei quando eu comecei a dar uma estudada, cara, em câmera, em cinema mesmo, para poder melhorar, dar um up na produção de conteúdo, é a ideia das paredes. Não sei se você já ouviu falar alguma coisa sobre a quarta parede. Quem assistiu o filme do Deadpool, por exemplo, o Deadpool faz muito isso, ele faz isso no gibi, velho. Você pega o gibi e você vê que o Deadpool conversa com o leitor. O Deadpool, tipo, sai do personagem, vira para o leitor e fala, cara, isso aqui que você tá vendo, você entendeu? Isso é quebrar a quarta parede. O que que são, no final, o que que são essas tais dessas paredes? Vamos pensar, começou tudo no teatro. No teatro, você tá ali assistindo uma peça, certo? E aí nessa peça tem lá a primeira parede, que é o fundo, paredes que são laterais ali do cenário do teatro, e a quarta parede, cara, a quarta parede seria como se fosse a parede que está entre as pessoas que estão interpretando e as pessoas que estão assistindo. Seria tipo um muro invisível. A quarta parede é uma parede invisível entre quem está assistindo e quem está interpretando a cena. Vamos pensar assim no contexto de cena. Isso foi transposto para o cinema, ok? Então se manteve a ideia de quarta parede com relação à plateia e a relação ao cast, né, o pessoal do filme. E tem um outro elemento que vem depois disso daí, que é a quinta parede. E, meu, a quinta parede é um pouquinho mais difícil de ver. Porque vamos pensar assim, a primeira, a segunda e a terceira parede, elas são automáticas, visuais, elas são estáticas, cara. Você tá vendo ou sentindo ali no contexto da cena o que são a primeira, a segunda e a terceira parede. A quarta parede, a hora que eu te explico e eu falo, cara, é quem tá assistindo a peça. É eu sair um pouquinho do personagem e falar com quem tá assistindo a peça, você fala, pô, tá, beleza, eu já vi isso em algum lugar. Sabe, quando as pessoas estão interpretando o teatro e dá alguma coisa, eles param e conversam com a audiência, conversam com a plateia, depois voltam para a peça. Isso é quebra de quarta parede, né? Alguns filmes fazem isso também. Eu falei do Deadpool, o nossa, velho. Vivendo a Vida Doidado lá também faz isso pra caramba. Ele para algumas cenas, tipo, agora você vai ver, Granzer? É. Você pega esse tipo de coisa, onde ele quebra a quarta parede, conversa com a pessoa, mas a quinta parede é um toquinho a mais. A quinta parede, ela é uma quebra de realidade. O que seria então essa quinta parede? A quinta parede é um elemento bastante importante quando você pensa em storytelling, especialmente hoje em dia com redes sociais, canais digitais, o próprio YouTube, porque a quinta parede é eu quebrar a ideia, não só que você é plateia, mas é eu quebrar a ideia do que o que eu tô falando tá fora de você. Eu misturo a tua realidade aí de plateia com a realidade da narrativa que eu estou desenvolvendo do lado de cá. E isso é a quinta parede. Então, vou dar uns exemplos para melhorar um pouquinho, tá? Pensa assim, eu estou escrevendo uma peça ali para o Instagram sobre perfeccionismo. E aí eu começo dizendo, tipo, poxa, as pessoas tendem a ser bastante perfeccionistas e elas acabam perdendo muitas oportunidades quando elas são perfeccionistas. Por exemplo, acaba ali a faculdade, acaba ali aquela oportunidade que ela teve, acaba ali aquele momento e ela perdeu. Isso passou, não volta. Mas cara, sabe o que que é? É que ela tinha mais um carrossel no Instagram sobre perfeccionismo para ela salvar e depois nunca mais ver. Você percebe como eu crio aquela percepção da pessoa que está assistindo de falar, cacete, velho, eu faço isso demais, meu Deus do céu. Quando ela se vê dentro da cena, quando ela se vê culpada de algo que está acontecendo na narrativa, quando ela se vê que aquilo ali não era sobre outra pessoa, que ela termina e aplaude, era sobre ela. Isso é a quebra da quinta parede. Então, é um elemento muito forte, cara, porque é um impacto emocional muito poderoso. É meter um espelho na cara de quem está te assistindo. É virar para ele a cena e ele se vê na cena, cara, como algum papel que está sendo interpretado ali. Aí você, como narrador, consegue desenhar isso daí para poder encaixar ele, aonde que ele se encaixa nisso. Ele está julgando o vilão e de repente você mostra para ele que ele faz a mesma coisa que o vilão está fazendo.
Ele tá julgando o herói por estar tomando más decisões, aí você vira a câmera e mostra pra ele que ele também toma essas más decisões. Percebe? Isso é quebra de quinta parede. Então, isso tem um impacto emocional e uma conexão num nível que eu gostaria sempre de ter quando eu estiver me comunicando em qualquer canal digital. Caramba, meu, se eu conseguisse sempre quebrar a quinta parede em tudo que eu falar, em tudo que eu fizer, pô, acho que dá pra dizer que eu acertei, velho. Dá pra dizer que eu acertei. Então, de repente, sente você também a dificuldade que é e o desafio, aceita o desafio de olhar no olho realmente da tua plateia e contar pra ele sobre a vida dele. Contar pra ele sutilmente, usando os elementos que a gente está mostrando, sobre como que ele vive, para ele ser o elemento externo olhando, porque de fora a gente consegue ver com clareza. É mais simples ver de fora do furacão do que quando a gente está dentro, né? Então, para mostrar para ele com a visão dele de fora como é que é ele dentro. E isso vai dar muito mais potência. Qualquer história que você contar, com certeza. Porque uma coisa é você assistir alguma história sobre alguém. Outra coisa é você assistir uma história sobre você. Você vai dormir com essa, meu irmão. Entende? Quando o cara pega você ali no ponto, na jugular, vira o espelho pra você e você se reconhece, não tem como a pessoa não dormir com essa. Então é um jeito muito poderoso de você entrar realmente na cabeça de alguém com alguma coisa que você mostrou pra ela, alguma criação que você fez pra ela, seja em formato que for, seja numa questão audiovisual, seja numa peça escrita, seja num carrossel. Então, tenta sempre que você conseguir quebrar essa quinta parede. Entrar na vida da pessoa, quebrar as realidades, misturar as realidades para que ela sinta que a história que você está contando é a dela. E quanto mais sutil você conseguir construir essa história, para mais brusca ser a transição, mais forte vai pegar ela no ponto e mais realmente vai marcar. Tipo, ela estava antes julgando todo mundo, julgando e bum, o julgamento vem todo para ela de uma vez. Leva a uma reflexão muito poderosa. E se você quer causar impacto de alguma forma com a sua comunicação, cabe mesmo se aprofundar um pouquinho nisso daí, levar um passo além e estudar como é que você pode adicionar isso sempre que você quiser contar uma história.